Boa noite, irmãos. Tá fraco. Tá fraco. Parece que ninguém comeu um cozidão no almoço. Boa noite, irmãos. Ah, isso sim. Essa boca aqui foi feita para glorificar o nome do Senhor. Eu tava vendo. Tô, parece que eu tô com. Eu tava me lembrando do Naamã. Naamã todo bonitão, poderoso, porém leproso. E eu subi aí todo bonitinho, mas tô com o motor, parece que tava querendo bater. Andou aqui no. Mas o Senhor vai curar, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Quem está feliz por estar aqui, diga glória a Deus. Esse é o lugar bom da gente estar, né? O lugar na presença de Deus. Muita gente queria estar no seu lugar e às vezes não tem mais força para estar aqui. Servir a Deus não é tão fácil. Às vezes a gente pensa que é, mas não é. Existe um mundo lá fora, né? Maligno, que muitas vezes trabalha muito na mente da gente. E tem muita gente, às vezes, servindo do jeito dele, lá na casa dele, em outro lugar, fazendo as suas próprias vontades. Mas para você se submeter, para fazer a vontade de Deus, fazer direitinho como Deus quer que a gente faça, não é tão fácil, não. Então, por isso, nós temos todos os motivos para glorificar o nome de Deus. Porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, amém, irmãos? Até aqui Ele tem cuidado das nossas vidas. E eu estava lendo um texto aqui no livro de 1 Coríntios. Abra a Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2. Nós vamos estar lendo do 1 em diante. Nós precisamos, irmão, todos os dias glorificar o nome de Deus. Mesmo diante de tantas coisas que nós escutamos, que nós vemos, mas que o nome de Deus esteja acima de todas essas coisas. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 1 diz assim: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavra ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Versículo 5. Porque a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Versículo 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Amém, irmãos? Eita glórias, Deus maravilhoso, né? Irmãos, eu comecei dizendo que nós temos todos os motivos para agradecer a Deus. Primeiro, porque eu tenho certeza que a maioria, um dia, teve uma pessoa que foi usada por Deus para falar desse nome que tem todo o poder, Jesus Cristo, né? Um dia teve uma pessoa, que na sua maioria, que nem eu, teve uma pessoa que Deus usou para ir anunciar esse nome Jesus Cristo para você. O apóstolo Paulo, ele na segunda viagem missionária, ele chega na cidade de Corinto, e ali ele vê, eu acho que ele viu uma necessidade tão grande dele anunciar o evangelho ali, que eu creio que quando ele olhou, quando ele viu tudo errado, tantas coisas acontecendo, que ele viu que fora da vontade de Deus, o apóstolo Paulo tinha um conhecimento tremendo, né? Além dele ser um homem sábio, ele tinha se convertido e tinha tido um encontro verdadeiro com Deus, né? E aquele que conhece Jesus, irmão, um dia, se você verdadeiramente conhecer Jesus,
você tem o prazer de anunciar o nome dele. Por tudo que ele fez na sua vida, né? Eu creio que o apóstolo Paulo, ele tinha esse prazer de anunciar o nome de Jesus. Por tudo que Jesus tinha feito, o que ele viu, presenciou Jesus fazendo na vida dele. Você já pensou, você era uma pessoa idólatra, uma pessoa incrédula, uma pessoa que não cria em tudo, menos em obedecer a Deus, e de repente Jesus faz uma obra tremenda na sua vida, você nunca mais vai esquecer. Você sabia que nós temos muita gente da nossa família que ainda são idólatras? Muitos conhecidos nossos que ainda idolatram tantas coisas, mas não idolatram Jesus? E nós, irmãos, somos cometidos desses erros, né? Nós idolatramos muitas, antes de conhecer Jesus, claro, muitas coisas, menos Jesus, né? A gente se prepara, às vezes, para tantas coisas, mas, às vezes, quando a gente não conhece Jesus, não se prepara para quase nada. E o apóstolo Paulo, ele chega nessa cidade de Corinto, né? Uma cidade onde ele ficou ali 1 ano e meio, e ali ele viu idolatria, ele viu uma cidade de um grande comércio, muito movimento. Então ali tinha, diz que uma quantidade de pessoas, de prostituição, uma das cidades que tinha mais pessoas prostitutas, era nessa cidade de Corinto. Mas tinha também homens sábios, né, estudiosos da Bíblia, né, que ensinavam. Eles tinham um hobby deles, era ir à praça pública e fazer ali uma roda de pessoas, né, pessoas intelectuais da Bíblia, e ali eles estudavam a Bíblia e ensinavam a Bíblia. Só que eles eram um povo que tinha uma altivez tão grande no coração, que eles ensinavam o evangelho totalmente distorcido para as pessoas. E o apóstolo Paulo, ele conhecendo isso, ele se impressionou. E ali ele fica 1 ano e meio naquela cidade e ele resolve levar o nome de Jesus, o verdadeiro Deus que sara, que salva e que cura. Isso eu não acredito que um povo desse, além de viver totalmente errado, na prostituição, na idolatria, adorando outros deuses, adorando as festas, adorando as bebediças, adorando tudo que não deve, e ainda estão aprendendo um evangelho distorcido por pessoas que eram estudiosas da Bíblia, que conheciam a Bíblia, mas que ensinavam de acordo com a doutrina deles. E o apóstolo Paulo, conhecendo Jesus, foi pregar, defender esse nome que está acima de todo nome, Jesus Cristo. E ele encontra uma resistência grande. Porque você já pensou? O apóstolo Paulo já era acusado de ser uma pessoa que era perseguidor da igreja. Ele era mal visto. Eu lembro muito bem quando eu me converti, para as pessoas acreditar na gente é uma luta. Leva um tempo. Quando você vive na bebida, nas coisas, leva um tempo para as pessoas acreditarem em você. Sempre vem um acusador. Sempre vem. Deus levanta pessoas que dizem, olha, parabéns, você está no caminho certo, Deus vai te ajudar. Mas vem outro e diz, esse daí não vale nada. Esse daí eu conheço, ele vai voltar para as coisas erradas de novo. Sempre tem. E o apóstolo Paulo tinha muitas pessoas, pastores mesmo, homens conhecedores da palavra, que acusavam o apóstolo Paulo. Então já pensou? O apóstolo Paulo era um ex-perseguidor da igreja. Uma pessoa que pegava, matava, né? Mandava fechar as igrejas, fazia tudo que contra os irmãos. Chega defendendo um Jesus Cristo, filho de um lavrador, filho de um carpinteiro, que para aqueles poderosos também não significava nada, né? Então ele encontrou uma resistência muito grande ali naquela cidade para pregar o evangelho, o verdadeiro evangelho. Mas o apóstolo Paulo, ele diz, olha, eu não vou seguir as doutrinas e nem o pensamento de vocês. Eu vou pregar
o Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz por nós. Irmãos, eu vou lhe falar que não é fácil. Não é fácil você, principalmente naquela época, as pessoas mais velhas sabem que todos nós tínhamos muitos costumes, né? Vinha dos pais, a nossa doutrina era totalmente diferente. A gente não conhecia, quem morava naquele tempo era mais interior, né? Não tinha Bíblia, não tinha igreja, não tinha quase nada. Então a gente seguia o padrão dos pais. Meu pai foi assim, eu vou morrer assim. Aí de repente chega um louco, que nem o apóstolo Paulo, dizendo que estava tudo errado, estava pregando um evangelho totalmente distorcido da vontade de Deus. E ali ele encontra pessoas de todo tipo de pessoas que viviam no erro. E eu, pensando nessa palavra, digo, eu acho que eu já vivi mais ou menos isso. E o apóstolo Paulo, e ele sabia, disse, olha, eu vou pregar o evangelho para esse povo, porque o que os olhos deles não viram, o ouvido desse povo não ouviu, né? E não subiu o coração deles, é o que Deus tem preparado para esse povo. E esse povo precisa saber disso. Deus tem grandes coisas para esse povo idólatra, esse povo que vive na mentira, esse povo que vive no engano. Mas Deus tem grandes coisas para ele. Assim como ele mudou a minha vida, ele tem poder para mudar a vida de cada um também. E eu não posso deixar de anunciar esse evangelho. E ele diz aqui no versículo 1, e eu, irmão, quando fui ter convosco, anunciando a vós o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavra ou de sabedoria. O apóstolo Paulo não ia falar bonito, ele não queria falar palavra difícil, ele disse, eu vou pregar o evangelho simples e puro, né? Aí no versículo 2 ele diz assim, porque nada me propus a saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. Ele disse, eu vou pregar o Jesus Cristo, esse que morreu na cruz por cada um de vocês, por cada um de nós. E ele se encorajou, claro, com força dada por Deus. É uma coisa que eu digo para você, nunca se envergonhe de pregar o evangelho, tá? Nunca se envergonhe de contar para as pessoas o que Deus já fez por você. Porque para a gente que não sabe, quem tem poder de salvar só Jesus Cristo. E você é salvo. Por isso que nós temos que testemunhar isso todos os dias. Aonde estiver, no trabalho, no carro, na rua, na igreja, aonde estiver. Conte os bem-feitos de Jesus sobre a sua vida. Não sabe pregar o evangelho, ler, explicar, diga, Jesus me salvou. Eu não sei quem é ele, eu faço aquele homem, eu não sei quem foi, mas eu só sei que eu fui salvo. E foi Jesus. Jesus tem poder de salvar. E o apóstolo Paulo diz, olha, eu vou pregar o evangelho, custe o que custar. Não sei o que vão fazer comigo, mas eu vou anunciar o evangelho para esse povo. E ele passa ali naquela cidade 1 ano e meio, e pessoas ali sendo salvas, pessoas ali abrindo igreja, eu creio que pessoas ali sendo consagradas a pastor, a evangelista, a diácono, né? Pessoas ali se levantando. Nós temos ainda uma população muito grande que não conhece Jesus. Nós ainda temos uma população grande que não conhece Jesus. Domingo, que nem hoje, a gente vê que muita gente está nas igrejas, mas se você for para um lugar desses balada por aí, você vai ver a quantidade de gente adorando outro Deus, vivendo das suas próprias vontades, fazendo o que vem na mente, né? Tudo que ele pensa, ele faz. Se eu aproveitar a minha vida, eu sou novo, é para aproveitar, eles aproveitam diferente. E enquanto eles estão pensando que estão aproveitando, estão estragando, porque estão envergonhando o nosso Deus.
Nosso Deus está se entristecendo com a atitude. Mas você sabe que ainda tem muita gente. E o apóstolo Paulo ele tinha essa preocupação no coração dele, porque ele conhecia Jesus, ele sabia que só existe um caminho para chegar até Deus, é através de Jesus Cristo. Só existe um caminho, e é através dele mesmo, de Jesus Cristo. Só Jesus pode nos levar até Deus. Só Jesus. E o apóstolo Paulo, ele tinha essa preocupação de anunciar o evangelho a toda criatura. E ele diz aqui no versículo 3: E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Ele pregava o Espírito de Deus. Ele dizia, eu não vou me preocupar com a teologia de vocês. Eu não vou me preocupar com o que vocês estão pregando. São pessoas sábias, mas distorce. Eu vou pregar aquele arroz com feijão mesmo, é aquele verdadeiro. Vou pregar que dizer Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta a vida de vocês. Irmãos, e nós, quando entendemos o dever que nós temos de pregar o evangelho, na maioria das vezes nós estamos devendo para nós mesmos, porque nós muitas vezes se acovardamos em não anunciar por onde nós andamos o que Deus fez nas nossas vidas. Nós não anunciamos por onde nós andamos o que Deus fez nas nossas vidas. Principalmente no meio dos nossos familiares, onde tem pessoas que é muito difícil você convencer ele daquela idolatria que ele vive. É muito difícil, muitas vezes. É muito difícil. O apóstolo Paulo teve um trabalho tremendo com o povo. Você que evangeliza, você prega para a sua família, você tem um trabalho tremendo muitas vezes. É muito difícil. É fácil você convidar ele para ir para a balada, é mais fácil. É mais fácil para o aniversário, é mais fácil para qualquer outro lugar, para uma viagem, para qualquer coisa. Mas fazer ele confessar que Jesus Cristo é o único Salvador é muito difícil às vezes. Fazer ele confessar que a salvação só vem através de Jesus e ele precisa dobrar o seu joelho é muito difícil. Você convence ele a tudo. O pecado, as coisas mudando, elas são muito atrativas aos nossos olhos, aos olhos humanos. Mas o apóstolo Paulo disse, aquilo que o olho não viu, e o ouvido nenhum ouviu, e não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para vocês. E nós precisamos tomar posse disso. E nós precisamos se orgulhar disso. Eu sempre falo que eu não sou melhor do que ninguém, não sou nada. Mas ao mesmo tempo eu tenho certeza que eu tenho um valor impressionante, porque Deus me resgatou e me tirou lá do lamaçal de lodo. Eu tenho certeza que Ele me ama. Você tem certeza também que Ele lhe ama. Todos nós sabemos dos feitos que já fizemos. Todos nós sabemos os pecados que já cometemos. Todos nós sabemos de onde viemos. Por que você está aqui? Porque Deus lhe arrastou, lhe sugou de lá, tirou. E hoje é motivo para que você se alegre todos os dias. Agradeça a Deus todos os dias por ser uma pessoa salva. Para você não viver mais nas garras do inimigo. Uma pessoa, como eu comecei, uma pessoa pregou, assim como o apóstolo Paulo pregou para essa cidade, muitas cidades que ele passou, uma pessoa pregou para você. Agradeça a Deus todos os dias por isso. Senhor, muito obrigado. Porque o evangelho de Jesus Cristo entrou na minha vida. Muitas das vezes pregaram para mim. Mas
o evangelho parece que batia na parede, parece que tinha assim eu tinha aqui um colete de bala, não penetra. Não penetra. Uma pessoa idólatra, a palavra ele não deixa penetrar. Ele não crê, ele vive cego. A palavra bate e volta. Muitas vezes diz até que, não sei o quê, para lhe convencer. Mas no dia que Jesus lhe chamou de verdadeiramente, a palavra entrou e misturou no seu coração. E hoje você é salvo. Seus olhos abriram, né? Aquilo que o olho não via, agora está vendo. Aqueles que ouviram a palavra e creram, abriram os olhos. O que o olho não via, como o apóstolo Paulo disse, o olho não viu, e nem ouvido, nem ouviu, os seus olhos agora veem, e o seu ouvido ouvem a palavra de Deus. Está entendendo o trabalho? Ó, os nossos olhos enxergam hoje, nós ouvimos, e a palavra subiu ao nosso coração. Amém, irmãos? Amém. 3 coisas que antes nós não tínhamos, hoje nós temos. Nossos olhos hoje são abertos. Hoje entendemos que não existe outro caminho. Hoje nós entendemos isso. Hoje nós ouvimos as palavras de Deus e cremos. E o nosso coração hoje também é grato por tudo que Ele já fez por cada um de nós. Amém, irmãos? Amém. Então, o trabalho de pregação, ele tem que existir. Tem muita gente precisando de ouvir a palavra de Deus. Todas as vezes que uma pessoa permite Jesus entrar dentro do coração dele, depois você vê uma alegria tão grande nessa pessoa. A gente andando por aí muitas vezes, às vezes eu vejo pessoas que eu nem lembro mais agradecendo. Olha, hoje eu sou cristão, agradeço porque um dia tu me pregou lá nas células. Eu sempre, no tempo das células, pregava muito, né? E a palavra ela fica. No dia que a pessoa se converte, vem tudo à tona. Ele lembra de tudo. Mas o inimigo é tão sujo que enquanto você não se converte, você nem lembra das coisas boas que você ouviu da parte de Deus. Nem lembra. Uma pessoa que não conhece Jesus, é triste saber que ele é uma pessoa cego, que não vê o que Deus tem para fazer no meio do seu povo. Não vê. A pessoa que não conhece Jesus, ele não tem essa capacidade de enxergar as maravilhas de Deus sobre as nossas vidas. E a Bíblia diz que Deus tem grandes coisas ainda, né? Que o melhor de Deus ainda está por vir nas nossas vidas. Nós vivemos aqui, enfrentamos muitas lutas. A mãe estava ali orando sexta-feira, na casinha, eu e as meninas aqui da igreja. De repente aquela ponte lá em cima da Madureira desaba. É um sufoco, né? As coisas acontecendo. Quando eu terminei da oração também, meu irmão internado, está na UTI. E para muita gente diz, para que eu estava orando? Para que eu estava orando? Se as coisas estão acontecendo, está piorando. Uma vez, tinha uma pessoa que orava comigo aqui, orou não sei quantas vezes, 3 meses seguidos, eu vou sair, sabe? Porque depois que eu comecei a orar, a minha vida só piorou. Até a gasolina do meu carro agora não tenho mais, o meu pai me dava e não dá mais. Eu vou parar. Então, a pessoa que não... Porque Deus já conhece o coração de todo mundo, Ele já conhece, né? Ela estava ali buscando coisas que Deus... Não, Deus estava esperando que ela convertesse o coração, se aquebranta diante de mim, vive comigo, te entrega verdadeiramente, que Deus trata a pessoa. Nós temos que buscar Deus não pelo que Ele
tem para dar, né? Pelo que ele já nos deu, né? Salvação. Nós já somos salvos pelo poder que há no nome de Jesus. Pelo poder que há no nome de Jesus, nós somos libertos. Pelo poder que há no nome de Jesus, você está aqui. Pelo poder que há no nome de Jesus, nós vencemos barreiras. Pelo poder que há no nome de Jesus, nós somos perdoados. Pelo poder que há no nome de Jesus, nós rompemos em fé, né? Somos levados todos os dias como ovelha para o matadouro. Mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. Amém, irmãos? Pelo poder que há no nome de Jesus. Por isso que esse nome tem que ser anunciado. Esse nome tem que estar na nossa boca. Nós temos que estar com esse nome na nossa boca. O apóstolo Paulo disse, olha, eu vou anunciar esse nome por onde eu andar. Eu não quero nem saber se esse povo aqui, que se diz sábio da palavra, vão me criticar. Mas ele estava defendendo um nome pelo qual foi liberto. Defendendo um nome que ele era perseguidor, e agora ele é perseguido, porque anunciava o evangelho. Né? Então, a descoberta de Paulo em ter sido salvo, se liberto por Jesus, ele trouxe muita alegria no coração dele. Muita alegria no coração dele. E ele evangeliza em muitos lugares, né? Pregando o evangelho. Hoje eu digo para você que Deus tem grandes coisas ainda para fazer no nosso meio. Muitas coisas ainda para fazer no nosso meio. Mas se alegre. Se alegre. Não fique agarrado em doutrinas. Não fique agarrado em eu penso assim. Não fique agarrado em essa igreja que está assim, eu vou para aquela. Não, se agarra em Jesus. Se agarra em Jesus. Não saia do pé dele, não, porque é ele que vai nos libertar de tudo isso. Né? Tantas pessoas que são estudiosos, são mais e cria uma neurisma na mente, que não consegue se encontrar com Jesus, não consegue viver esse evangelho puro e simples, não consegue muitas vezes. E é tão bonito ver, né, uma pessoa quando se converte no apóstolo Paulo, que ele não usava palavras bonitas, ele não usava filosofia, não, ele pregava Jesus Cristo. Pregava o que Deus fez na vida dele. Simples. Pregava Jesus, que Jesus salva, né? E as pessoas entendiam. E ali ele começou a abrir igreja, e a igreja de Corinto ficou muito grande, né? Cresceu. E o apóstolo Paulo criou discípulos, que nem Tito, Timóteo, e abriu muitas igrejas. E muita gente ali se converteu. Muita gente ali, através das pregações do apóstolo Paulo, né, se converteu. Muita gente. Por sinal, ele escreve vários livros aqui, né? 1ª, 2ª Coríntios. Tudo ele escreve contando as histórias das pregações, tanta gente que ouviu a palavra de Deus. E muita gente foram ser pastor, evangelista. Muita gente cresceu, né, diante da presença de Deus. E isso é muito bom, a gente ver que o evangelho ele é simples. O evangelho é simples. O povo de Deus é simples, o evangelho é simples. Não dá de ser uma pessoa de Deus e ter altivez no coração. Não dá de querer passar por cima dos outros. Não. Nós somos iguais a todo mundo. Eu, pastor, como zelador, como a pessoa que canta, que vem a primeira vez, segunda, todos somos iguais diante de Deus. Se eu quero ser alguma coisa, eu já estou entrando em pecado, porque eu não sou nada. Não sou nada.
Eu vivo também pela misericórdia de Deus, como qualquer um de vocês. Então, é isso que o apóstolo Paulo pregava. Ele diz, eu não vou pregar com palavras persuasivas, eu não vou querer convencer ninguém, não. Eu vou pregar o Jesus que me salvou. Pronto. Eu não quero não tentar convencer como esses sábios aqui que estão falando filosofia, palavras difíceis. Não. Eu vou só dizer, ó, Jesus salva a tua vida. Porque muitas das vezes as pessoas querem ser aplaudidos. Muita gente dizendo que ele pregou bem, é eloquente, é isso. Que a glória vem para ele, não para Deus. E a Bíblia diz que ali tu já recebeu tua glória. Tu tá chamando a admiração para ti, tu já recebeu. Mas a glória não é para mim, a glória tem que ser para Deus. Eu tenho que usar o nome de Jesus Cristo. Quem cura é Jesus Cristo, quem sara é Jesus Cristo, quem liberta é Jesus Cristo. Eu oro nas pessoas, mas eu uso o nome de Jesus Cristo, porque eu sozinho não sou capaz de nada. Eu também preciso das orações. E o apóstolo Paulo era muito simples quando ele ia ensinar. E quando ele abre os olhos do povo, o povo começa a encher as igrejas. Quando as pessoas começaram a abrir os olhos, porque a pregação do apóstolo Paulo era uma pregação com poder. O poder não que vem do apóstolo Paulo, mas do poder de Deus. Um poder que vinha do Espírito Santo, e o povo abriu os olhos mesmo. Porque inchar a igreja, encher é fácil. Agora que as pessoas entendam mesmo, se convertam, que se chega a Jesus, é difícil. Então o trabalho não é encher a igreja. O trabalho é tentar que o Espírito de Deus penetre dentro de você. Porque aonde você estiver, você é cristão. Você é cristão em outro país, viajando nas praias, você é cristão dentro dos hotéis, é cristão viajando nos rios, é cristão nos municípios, é cristão dentro de casa, é cristão na igreja, é cristão no trânsito, você é cristão em tudo que é lugar. Porque o Espírito de Deus, esse que o apóstolo Paulo estava tentando convencer as pessoas, para esse Espírito penetrar dentro das pessoas, para entrar no coração das pessoas, para abrir os olhos das pessoas, para ele ouvir isso que Jesus Cristo sabe. É isso que ele queria. Diz, olha, na hora que eles abriram os olhos, a idolatria cai por terra. A altivez cai por terra. Esse é o trabalho, é fazer com que as pessoas conheçam a Jesus. E só quem pode convencer o seu coração é Jesus. Você anuncia ele, mas é ele mesmo que convence o homem do pecado. É ele mesmo. E o apóstolo Paulo é muito feliz daquilo, e ele promete ao povo, disse, olha, o que o olho não viu, ele diz, olha, vocês se preparem, porque o que o olho de vocês não está vendo, e o ouvido de vocês não está ouvindo, e não subiu ao coração de vocês, é o que Deus tem preparado para vocês, se preparem. E é o mesmo eu digo para você. Deus tem grandes coisas preparadas para nós, amém, irmãos? Seus olhos podem não ver. Seus olhos hoje podem até não ver. Você pode até não ter ouvido ainda. Até aqui, talvez até você tenha corrido atrás de muitas coisas. E o que você correu atrás ainda não chegou. Mas pode ter certeza que o que o seu olho não viu, seu ouvido não ouviu, e nem penetrou ainda no seu coração, é o que Deus tem preparado para o seu povo. Amém, irmãos? E na hora determinada, você pode ter certeza que você vai receber. Porque eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Eu nunca vi. Nunca vi. E nem vou ver. Porque é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela se cumpre nas nossas vidas. Amém? Vamos ficar de pé, se que puderem.
Vamos confirmar essa palavra no nosso coração? Vamos confirmar que Deus tem grandes coisas para nós? Vamos confirmar que Deus preparou grandes coisas para a sua igreja, para o seu povo? Deus nos salvou, Deus nos libertou, e Deus quer fazer grandes coisas nas nossas vidas. Tenho certeza, irmãos. Tome posse da sua bênção, mesmo diante de tudo que vocês ouvem por aí, mesmo diante de todos os convites indecentes que você recebe, porque o que nós recebemos muito é convite indecente. Hoje talvez bem menos do que quando nós éramos do mundo, porque quando as pessoas veem que você é uma pessoa de Deus, começa a se afastar um pouco. Mas quando a gente é do mundo, é o que tem mais é convite. Convite. Só não convido para ir para a igreja, alguns. Graças a Deus que hoje eu tenho certeza que você recebe pouco convite assim. Porque as pessoas já sabem que você foi transformada, que você é uma nova criatura, que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo na sua vida. Amém? E louvado seja o nome de Deus por isso, né, irmãos? Deus é bom e a sua bondade dura para sempre. Tenho certeza que o choro dura uma noite e a alegria vem no amanhecer nas nossas vidas. Deus não dorme, e tudo que Ele prometeu vai se cumprir. Tudo que Ele prometeu vai se cumprir nas nossas vidas. Coloque a sua vida diante de Deus. Coloque a sua vida diante de Deus. E louvado seja o seu nome, Pai. Oh, glória a Deus. Não há. Te amo, Jesus. Espírito de Deus, toca poderosamente na tua igreja. Traz perdão, traz cura, traz libertação. Olha para a situação de cada um, Pai. Olha para a situação financeira. Olha para a saúde de cada um. Olha para a vida familiar de cada um. Toca poderosamente, Senhor. E que as pessoas sejam libertas no teu nome. Liberta, Senhor, de tudo aquilo que não é da tua vontade, Pai. Nós te adoramos, Senhor. Nós viemos aqui para te adorar, Pai. A tua igreja está reunida no teu nome para te adorar. A tua igreja, Pai, saiu da sua casa, do seu lar, somente para te adorar, Senhor. Sinta-se adorado, Pai. Abençoa essa igreja. Abençoa a Igreja Batista Restauração. Abençoa as pessoas que nos visitam. Abençoa os familiares dessa igreja. No nome santo de Jesus, Pai. Realiza sonho aqui nesse lugar. Muitas pessoas sonham, Pai. Sonham em muitas coisas, Deus. O que for da tua vontade, Senhor. Toca poderosamente agora, Senhor. Que me No nome santo de Jesus. Se houver doença no nosso meio, cura. Senhor, Traz a cura agora. meu ser, Liberta da enfermidade, Deus. e em teu Nome santo de nome Jesus, ponho Pai. a minha Enche com a tua esperança. graça. Enche com a tua graça, Senhor. Te amo, Jesus, e não há para mim outro igual a ti. Não há. Te amo, Jesus, não há para mim outro
Te amo, Jesus, e não há para mim outro igual a ti. Não há. Te amo, Jesus, e não há para mim outro igual a ti. Aleluia, Deus. Dá uma linda salva de palmas para esse Deus. Oh, glória! Deus maravilhoso, Senhor. Tu é bom e a tua bondade dura para sempre. Amém, irmãos? Glória a Deus. Receba essa palavra. No nome de Jesus. Que Deus lhe abençoe grandemente.